Eu resido em Salvador há 35 anos e há 35 anos que eu desenvolvo meu trabalho de design. Tive várias oportunidades e a convite de trabalho voltar para o sul do Brasil, mas o que me prendeu à Bahia foi sua gente, sua cultura, as amizades que eu fiz por aqui, os filhos que eu tive por aqui. Mas mesmo assim continuo prestando serviço a editoras em São Paulo e paralelamente com o meu estúdio desenvolvendo um trabalho de design, de edição de livros, de cartaz, de identidade visual, baseados muito na história e na cultura baiana. Se fizesse uma retrospectiva do meu trabalho, a grande maioria deles vai se tratar e trata dessa história e cultura baiana. Conhecendo Salvador como eu conheci final da década de 60 para 70, é uma Salvador que hoje não existe mais. Salvador era muito receptiva às pessoas, entre elas e as pessoas estrangeiras, né? Existia uma pobreza, mas tinha uma pobreza com dignidade, né? Tinha uma coisa mais... Tinha uma felicidade nas pessoas, a cidade vivia muito em função do mar, você tinha muito pescador, tinha arrastão na orla de Salvador. Era uma cidade assim que ela se bastava, ela vivia ainda, que já não acontece mais isso hoje, né? Hoje o Salvador é uma megalópole, ela é imensa, tem uma grande periferia, um entorno cheio de problemas. Tem trabalhos meus que reportam e se baseiam nessa pureza da cidade, nessa autenticidade da cidade, como tem de hoje em dia. Ela se modifica. O meu discurso, inclusive, não é saudosista. É claro que a gente sente falta de uma coisa que era boa, mas não é saudosista porque é muito dinâmica, a coisa vai modificando, né? O design tem que ter uma preocupação social. Se eu for fazer qualquer trabalho, eu tenho que visar ele no sentido de acrescentar uma coisa boa a quem ele se destina, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, com um arquiteto que trabalha com um trabalho de arquitetura, ele vai fazer um edifício, o prédio dele tem que ter acessibilidade a todas as pessoas, a um cego, a uma pessoa de idade, a um deficiente físico, tem que contemplar a criança. Então você tem que contemplar tudo isso.
O trabalho do artista também. O Brasil é um país com tantos problemas sociais, tantas carências, que um profissional, toda vez que ele se debruça para fazer um trabalho, ele tem que ter uma preocupação nesse sentido. Um trabalho que eu faço chama Objetos do Cotidiano. Essa aqui, no caso, são as cadeiras. Tem panela, tem óculos, tem todo tipo que a gente convive do dia a dia, né? Sapatos, né? E esse aqui foi o caso das cadeiras. Depois eu resolvi fazer esse painel e fazer um livro. Tem um livro para ser publicado, que é essas cadeirinhas. Que na verdade até a gente brinca e fala assim, a pessoa escolhe uma cadeira e a gente manda fazer, né? Cada cadeira, porque a cadeira é um objeto. Segundo Mies van der Rohe, que foi um dos mestres arquitetos da Bauhaus, que depois migrou para os Estados Unidos, foi um grande arquiteto na história da arquitetura mundial, que dizia que é mais difícil projetar uma cadeira do que um edifício. A gente ganhou um prêmio de design gráfico, concorrendo, porque não é um disco que vai para o mercado. É um trabalho que foi dirigido e só se vende em alguns lugares. E ele concorreu na Bienal Design Gráfico em São Paulo com trabalhos do mercado, tipo o disco de Gal Costa, de vários outros artistas. E ele ganhou, na época, que foi o número 1 e o número 2, ganhou de melhor CD, capa de CD do Brasil. Legal. Todo trabalho que a gente faz, pelo menor que ele seja, a gente tem que se aprofundar nele. Ele tem que ter uma honestidade, uma sinceridade, uma profundidade. Pelo mais simples que seja. Se eu for fazer um trabalho com uma marca, por exemplo, com uma pessoa que é um artesão, eu tenho que dar tanto empenho quanto uma grande empresa pede para mim. Então a gente tem que tratar ser um desafio e trabalhar isso com carinho, com profundidade.